Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Kim e este é o Kim News. Hoje nós vamos falar de mundo imprimindo dinheiro e vigilância epidemiológica. Vamos pro vídeo. Com esse vídeo de hoje, eu quero trazer para você uma análise minha sobre o que está acontecendo hoje. Vemos que os países mais afetados hoje pela pandemia é os Estados Unidos e a Itália. E olhando no âmbito geral, eu fiz umas contas aqui e procurei fazer um levantamento. E o que mais causa a letalidade da questão desse vírus é a falta de leitos de UTI e respiradores. Por consequência disso, aí a gente pergunta, o que vem acontecendo na saúde do mundo todo? E é isso que eu quero trazer para você. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, ok? E se você gostou do vídeo, compartilhe com o seu amigo. Pois bem, nós vamos falar aqui sobre vários aspectos. O título aí, Começando a marcar o gado, e você vai entender por quê. Devido a essa pandemia que saiu do vírus, que saiu de Wuhan, afetou o mundo inteiro. E com este problema, o que os países estão fazendo para tentar segurar a economia, resolver o problema da pandemia? Eles estão imprimindo dinheiro, pegando empréstimos. Os bancos mundiais, os bancos centrais estão imprimindo dinheiro para atender a demanda da pandemia. Vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você siga a minha linha de raciocínio, ok? Vamos questionar o porquê de certas atitudes. Será que já foi programado as ações de vários governos para se chegar no ponto que chegou? Essa que é a pergunta. Então nós vamos analisar. Eu quero que vocês vejam esse senhor aqui, ó. Esse aí é um senhor que todo mundo conhece. O nome dele é Bill Gates. E muitas pessoas da teoria da conspiração afirmam que este homem previu a pandemia do coronavírus. Por que você está falando isso, Marcos? Porque em 2015 ele fez uma palestra e ele falou que o perigo que nós poderíamos enfrentar nos próximos anos não seria o perigo da bomba nuclear, da guerra nuclear, mas sim um inimigo que ia matar 10 milhões de pessoas. Então, aí fica a questão. Ele profetizou? Ou ele já sabia? Ou ele foi o criador desse vírus, como tantos outros? Bom, isso aí a gente não tem como afirmar. Não só ele, a fundação de Bill Gates, está envolvida em questão de vacinação, também está envolvida desde 2011 com a criação daquele mosquito do bem. Você lembra daquela reportagem lá atrás, que eles criavam os mosquitos geneticamente modificados? Pois bem, eu fiz uma rápida pesquisa da adoção desses mosquitos sendo espalhados pelas cidades, teve um aumento considerável de casos de dengue, chikungunya e outros casos. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo e não agora. E depois eu vou fazer matéria, se vocês quiserem, outra matéria relacionada aos mosquitos da dengue aqui no Brasil, vocês escrevem aí no comentário. Atualmente, nós estamos enfrentando aí a pandemia do coronavírus. Ele já conseguiu ceifar 2 milhões de pessoas no mundo inteiro. Nós sabemos que o surto agora está concentrado nos Estados Unidos. Mas eu quero falar do país da Itália. Por quê? Porque é um dos países mais velhos, com pessoas mais velhas no mundo. Lá morreu 21 mil pessoas, desde o início da contaminação até agora. Foram 165 mil casos confirmados na Itália. Mas vamos aqui ao meu raciocínio. Lembramos que o vírus ele atinge pessoas mais velhas e com pessoas com doenças crônicas. E nos locais que têm deficiência de saúde,
no caso como a Itália, por exemplo, que são países, né, também com muita corrupção, a letalidade do vírus nessas pessoas só maior por falta de quê? É falta porque o vírus está matando? Não, é porque não tem o leito e respiradores para dar assistência a essas pessoas. E por isso está acontecendo muita coisa ruim ao ponto de médicos ter que escolher quem morre e quem vive. Nós vamos ver isso mais para frente. Os números que a gente tem, que é o seguinte, de 2012, foram identificados o orçamento do governo federal de 136 ações na área de saúde. Número que passou para 92 em 2014. E tendo algumas delas sido finalizadas ou agregadas em novas ações de governo. Desde então, o número de ações mostra um modesto declínio cada orçamento atual, como ilustra o gráfico aí, que traz o número de ações nas funções de saúde de 2012 a 2019, o período para o qual é possível comparar os agregados. Número de ações na função saúde governo federal de 2012 a 2019. Você vê no gráfico que caiu praticamente pela metade os investimentos no Sistema Único de Saúde. E, consequentemente, isso leva um mau atendimento à população, ok? E, devido ao baixo orçamento investido pelo governo, ele sucateou o SUS e colocou, elevando, assim, as ações privadas na saúde, ok? Bom, a taxa de investimento é a menor em mais de 50 anos e nós ficamos cada dia mais dependentes do setor privado da saúde. O indicador caiu para 15% do PIB no primeiro trimestre de 2019. O rombo das contas governamentais limita investimento público que perdeu peso na taxa total. Tende a ficar ainda mais dependente da participação e apetite do setor privado da saúde. Ou seja, o governo, ao decorrer dos anos, ele declinou o investimento e favoreceu o investimento privado. Agora vamos para a Itália, né? A Itália, ela teve também, desde 2008, ela reduziu praticamente 45,5 bilhões de euros em vários setores da economia. Então, percebe-se que teve um declínio, ok? Agora, o que acontece? Os governos estão decretando estado de calamidade, e com esse estado de calamidade, ele pode imprimir dinheiro, ele pode ultrapassar a meta de gastos anual para cada governo, para cada estado, para cada país. Vemos com isso o que vai acontecer? Os governos ou o mundo todo vai ficar endividado. Vai vir uma recessão, uma crise muito grande. E com essas atitudes que os governos estão tomando com o totalitarismo em geral, não é no Brasil, mas em todo local, o que está acontecendo? O governo agora pode ditar quem vive e quem morre, entendeu? Por exemplo, o que está acontecendo lá na Itália, por exemplo, é o quê? Em documentos vazados para vários meios de comunicações espanhóis, o catalão Serviço de Emergência Médica instruiu os médicos, enfermeiros e pessoal da ambulância para informar as famílias dos pacientes idosos que sofrem de coronavírus que a morte em casa é a melhor opção. O protocolo também aconselhou o pessoal médico a evitar se referir à falta de leitos hospitalares na Catalunha. Aí tem uma pessoa lá, né? Ele falou da seguinte maneira: meu pai começou a trabalhar aos 14 até os 65 anos. Ele nunca pediu nada. Em 18 de março, ele precisou de um respirador para evitar a morte e foi negado. E eles estão sendo deixados para morrer. Assim diz Oscar Hero, o vídeo de YouTube, 20 de março de 2020. Na Itália e na Espanha, os dois países mais afetados pela pandemia do coronavírus na Europa,
Os médicos em unidades de terapia intensiva, sobrecarregados há semanas, tomam decisão de vida ou morte sobre quem recebe tratamento de emergência. Os novos protocolos, no entanto, correspondem às diretrizes do governo que instrui a equipe médica a abandonar efetivamente os pacientes idosos. Bom, pessoal, isso é o que está acontecendo lá na Itália e na Espanha. Então veja que agora os governos, as diretrizes do governo estão aconselhando os médicos a tomar uma decisão ética de escolher quem vive e quem morre. Isso devido à falta de orçamento, de investimento na saúde, não só na Itália e na Espanha, mas no Brasil, como no mundo todo. Por quê? Será que a elite governante desse mundo já sabia que ia chegar nesse ponto? Vamos questionar, né, meus amigos? Bom, depois de sucatear toda a infraestrutura de saúde, não só do Brasil, como diversos locais no mundo afora, os políticos e a elite mundial com o seu programa, agora o próximo passo é marcar o gado, é controlar as pessoas, ir e vir, saber tudo dela. Nos Estados Unidos, eles estão dialogando para estar implantando um monitoramento. Será, por exemplo, taxado como cartões de imunidade. O Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, tem apresentado um plano para cartões de imunidade para identificar pessoas que estiverem o vírus. Você sabe o que é um cartão de imunidade? É uma permissão federal para deixar a sua casa e ir trabalhar e interagir com outras pessoas imunes. Ou seja, eles estão criando, assim como aqui no Brasil já foi lançado, o rastreamento por via satélite, ou seja, o governo tem acesso aonde você está via satélite pelos seus dispositivos. Nos Estados Unidos, eles estão querendo implantar um cartão de imunidade para permitir as pessoas saírem. Ou seja, o governo vai falar se você pode ou não. Mas aí o que acontece com essas novas tendências? Vemos que todos os países, todos os governantes, da mesma forma, isolamento social, mais severo a prisão domiciliar, porque as pessoas já estão sendo presas se desrespeitar a lei do governo. Agora, o que na China foi feito e está sendo feito? Vamos ver? Pois bem, a tecnologia está sendo usada para rastrear pessoas onde ela estiver ou onde ir. A pessoa recebe um QR Code na cor verde, significa que eu não saí da minha região nos últimos 2 meses. Posso entrar e sair de prédios e comércios. O QR Code é conectado a um banco de dados, portanto eles sabem onde eu estive os últimos dias. Na cor amarelo, significa que a pessoa fica em casa e não pode sair. Na cor vermelha, a pessoa será monitorada pelo governo, a casa é lacrada pelo governo, a família recebe 3 refeições por dia e só pode romper o lacre o governo. Essas são as medidas que estão sendo adotadas na China e, consequentemente, todo o mundo está indo para essa mesma direção. No Brasil já foi aprovado o Supercadastro Único, que irá se adequar com a China e os outros países na chamada ID 2020 mundial, que será o quê? Um cadastro único global, onde todo cidadão vai estar num banco de dados. Todos os cidadãos terão os seus cadastros como fala, biometria, íris, voz, andado, tudo em um banco de dados. O povo já estão sendo marcados. Você acha que isso tudo vai acabar agora? Principalmente o pessoal brasileiro aqui, eles estão pensando que até em junho agora vai acabar, vai voltar tudo a normal e na vida que segue? Não.
Saiu uma pesquisa agora de Harvard. Distanciamento social para conter o novo coronavírus pode ser necessário até 2022. Tá, vai se acostumando a ficar preso em casa aí, beleza? Um abraço para vocês. Pessoal, se você gostou, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho para receber novos vídeos. Até lá e questione os fatos.